E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos continuar aí com a lei de Newton. Hoje a gente vai ver aqui como a gente faz a decomposição de um vetor, tá, num sistema do plano cartesiano. Então, olha só, isso é uma revisão, a gente já viu isso aí em sala de aula. Então, nós temos o seguinte, ó. Quando você tem um corpo, igual nós vimos aí no exercício, e temos uma força inclinada, vamos chamar de força F, aplicada num corpo de massa M, tá? Esse corpo está se deslocando com aceleração na horizontal. Então, o que a gente vê? Que não é a força F que está fazendo esse corpo acelerar. Quem está fazendo esse corpo acelerar é uma componente dele que está no eixo X, né? Porque aqui, ó, se você pegar aqui na ponta aqui e botar o eixo Y e o eixo X, esse cara está se locomovendo no eixo X. Aqui vai ter um ângulo θ. Aqui vai ter um ângulo θ. Então, olha só. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Certo? Esse cara aqui, ó, que é a componente de F, é o cateto adjacente. Tá vendo? A esse ângulo θ aqui. Porque esse cara aqui, ó, é o cateto oposto, que seria a componente y aqui. Só que a componente y está para baixo, que a gente pode chamar de fy. Ela não faz nenhum movimento nesse corpo aqui, porque o movimento, o exercício diz que é para lá. Então esse cara aqui eu não preciso nem saber qual é o valor dele, tá? Mas se eu quisesse calcular o valor desse cara aqui, seria o valor do f, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o seno do ângulo θ. Porque o cateto oposto, né, a gente calcula o seno, que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E esse cara aqui que a gente vai chamar de fx, que é o cara responsável pela aceleração, né? Então a segunda lei de Newton aqui nesse caso aqui seria o valor do fx é igual a massa vezes aceleração. Então, para a gente calcular o valor do fx separadamente aqui, ó, seria o valor do f, que é a hipotenusa do triângulo retângulo aqui, né? Já que aqui nós temos o fy, ó, esse cara aqui é o mesmo que está aqui, tá vendo? Ó, é o cateto oposto. Agora esse cara aqui é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o cosseno, porque para calcular o cosseno de um ângulo no triângulo retângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, e jogar para cá, vê se eu não vou ficar com cosseno de θ é cateto adjacente, que é o fx, dividido por hipotenusa. Então, a gente já guarda essa fórmula direta aqui, ó. Se eu quero calcular o fx, eu sei que tem que multiplicar o f vezes o cosseno de θ, porque esse cara aqui é o cateto adjacente. Bem, continuando aí, vamos supor agora que em cima de um bloco de massa M estejam agindo duas forças. Uma força nesse sentido, que a gente vai chamar de F, tá? E uma força assim, ó, que a gente vai chamar de F2. E esse cara tem uma aceleração nesse sentido, tá? A massa dele é M. Então ele tem duas forças. Só que existe uma única força, que é a resultante, nesse sentido aqui, ó, que faz ele acelerar, certo? Então a força ela está nesse sentido aqui. Quem seria essa força? Então nós temos aqui o eixo X. Aqui nós temos o eixo Y. Tá? Aqui vai ter um ângulo θ. E aqui vai ter um mesmo ângulo θ. Tá bom? Então,
que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as componentes de F2 e F1 que estão no eixo X. Então a gente vai ter duas componentes aqui, ó. Então nesse sentido aqui tem duas forças, então eu vou ter que somar as duas, porque a gente sabe que dois vetores no mesmo sentido, a gente soma. Então você vai ter a componente Fx da força 2, então a gente vai chamar Fx de 2, e vai ter o Fx da força 1, certo? Só que como é que calcula o valor do Fx? Ele não é o cateto adjacente? Então aqui nós vamos ter que é o F2 vezes o cosseno do ângulo θ, porque são iguais. Se aqui fosse θ, aqui fosse alfa, você ia botar os ângulos diferentes aqui, tá? Então se aqui no lugar do θ aqui fosse um ângulo alfa, por exemplo, fosse diferente, né? Se aqui fosse um ângulo de 20, aqui de 30, ou qualquer coisa aí, qualquer outro valor. Então embaixo, como eu tenho aqui, ó, esse cara sendo cateto adjacente do alfa, o F1, como o ângulo é alfa, seria F1 vezes cosseno do ângulo alfa. E ele vai te dar o valor desse cosseno, né? Pode ser 0,5, 0,8, 0,7, raiz de 3 sobre 2, qualquer tipo de valor aí que ele daria no exercício, tá? Bem, então esse vetor aqui que está fazendo o corpo acelerar seria a soma desses dois vetores aqui. Aqui você teria um valor qualquer, aqui um outro valor. A soma desses dois vetores aqui, porque estão no mesmo sentido e mesma direção, seria, né, vamos chamar ele de vetor F, tá? Esse vetor F, que é a soma do F2 vezes cosseno de θ mais F1 vezes cosseno de alfa, seria o vetor resultante, igual a massa vezes a aceleração, porque é ele, esse cara aqui, ó, que é o F, que está nesse sentido, que é da composição desses dois vetores, é ele que está fazendo esse cara acelerar, tá? Bem, nós sabemos, né, vou mudar aqui, que tem um vetor aqui, ó, Fy de 2, Fy de 2, que seria calculado como? Seria calculado como o valor de F vezes o seno, né? Já que ele é, ó, o cateto adjacente, ele seria esse pontilhado aqui, tá vendo? Se eu traçasse ele aqui, ó, ele é o cateto adjacente, então ele é o seno do valor de θ. E aqui embaixo, ó, teria um valor de Fy de 1, tá? Que seria o valor de quem? Do F1, né? Que é do F2, aqui do F1, vezes, vou apagar aqui, o seno do ângulo alfa, tá? Só que esses dois vetores, ó, o que acontece quando você tem, deixa eu apagar aqui embaixo aqui. Então, o que acontece quando você tem dois vetores com sentido contrário? Então, um está para lá e o outro está assim. O que você faz com esses vetores? Você não subtrai o valor deles, né? Então, aqui, ó, você vai ter uma subtração desses valores aqui, tá? Possivelmente eles vão ter o mesmo valor, já que esse cara está acelerando para lá. Então eles vão ter que ter o mesmo valor, né, para que eles possam ser anulados, porque não há movimento no sentido do y aqui, certo? Então só há movimento no sentido do x. Então a única força que eu tenho é nesse sentido aqui. E quem é essa força? Essa força resultante, que é a soma do F2 vezes o cosseno do ângulo θ, mais o F1 vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? Então, possivelmente, né, os valores dados aí nesse exercício, você teria um F2 igual a um F1, para que eles possam se anular, já que não há movimento, não há aceleração nesse sentido do y aí, beleza? Então vamos ver uma aplicação aí do exercício aí da apostila da Universidade Federal.
do nível 2, o número 6. Então ele diz assim: em um campeonato de arco e flecha, 2 arqueiros, o mesmo alvo ao mesmo tempo. O alvo é uma maçã e as forças que as flechas aplicam na maçã são dadas pela ilustração abaixo. Considere que as flechas aplicam forças F1 e F2, que possuem o mesmo módulo F, tá? Então F1 e F2 têm o mesmo módulo F, então poderia ser um valor qualquer aí, 10, 20, só que F1 teria o mesmo valor do F2, tá? Que ele chamou de F. Marque a alternativa em que o módulo e o sentido da força resultante na maçã está correta. Então ele considera aí, ó, o ângulo de 30 graus. Seno de 30 igual a meio e cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Então está aí ilustrado aí o desenho aí. Então vamos fazer uma análise desse desenho. Então, ó, o desenho é mais ou menos isso aí, tá? Então o que acontece? As flechas estão aplicadas na maçã que está nesse ponto aqui. Então eu já sei que a força resultante ela está de sul para norte, porque ele diz aí, no plano cartesiano aí ele bota, né? Oeste e aqui, tá? Então o que acontece? Eu já sei que está de sul para norte porque a aplicação das forças está assim. Então o sentido seria para cima assim, ó, de sul para norte, tá? Então ou é a letra A ou é a letra B. Então como é que a gente tem que fazer? Eu tenho que decompor esses vetores aqui, ó. Eu sei que o vetor que eu estou procurando, ele é um vetor nesse sentido, tá? E quem é ele? Ele é a soma das componentes F2 e F1 nesse eixo Y aqui, porque o movimento agora é para lá. Eu estou vendo que esse vetor aqui, ó, se cancela com esse. Então aqui eu tenho dois vetores que vão se cancelar, ó. Esse vetor vai se cancelar com esse aqui, certo? Então o único vetor que vai sobrar é esse para cima aqui, que é a soma do valor do F1 vezes cosseno de 30 mais F2 vezes cosseno de 30, já que o ângulo de 30 é o mesmo aqui. Então o exercício ele não dá valores numéricos para o F1, ele diz que o módulo é F, né? Ele poderia dizer que é 10, 20, mas aí não dá, então ele bota F. Então o módulo é F aqui, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 ele diz que é a raiz de 3 sobre 2, mais o F de novo, que o F2 tem o mesmo módulo de F1, vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Então o mais difícil agora é você fazer essa soma aí, tá? Porque a análise aqui é a mesma análise que a gente fez aí na nossa revisãozinha aí, tá? Então seguindo aí, ó, f raiz de 3 sobre 2 mais f raiz de 3 sobre 2 é 2f raiz de 3 sobre 2. Aí eu posso simplificar aqui, ó. Então, o meu resultado é f raiz de 3. Então, o nosso resultado aí é a letra A.